Você já sentiu que o seu dinheiro não rende mais como antes? Vai no mercado, compra as mesmas coisas de sempre e o total na tela do caixa só aumenta. Pois é, a inflação dos alimentos está pesando no bolso de todo mundo. Mas afinal, por que isso está acontecendo? Será que os juros altos têm algo a ver com isso? Será que o governo pode fazer alguma coisa? Bom, é isso que a gente vai falar hoje. Olha só esse dado. Segundo o IBGE, em 2024, a inflação dos alimentos foi de 8,23%, enquanto o IPCA geral ficou em 4,83%. Ou seja, os alimentos estão subindo muito mais do que os produtos. Mas calma que essa alta dos preços dos alimentos não começou agora. Se a gente olhar os últimos anos, dá para ver que essa montanha-russa de preços já vem acontecendo há um bom tempo. Lembra da pandemia? Em 2020, os preços dos alimentos dispararam mais de 18%. Aí em 2021, a alta foi de 8,2%, em 2022 subiu de novo para 13%, já em 2023 tivemos uma pequena queda de 0,5%, mas agora em 2024 a inflação voltou com tudo, fechando em 8,23%. Ou seja, a cada ano o preço oscila, mas no geral a gente só sente no bolso que tudo está mais caro. Lá em 2020, a explicação era mais clara. Com a pandemia, as fábricas pararam, as redes de distribuição foram afetadas, isso gerou escassez. E o que acontece quando tem menos produto disponível e a demanda continua alta? O preço sobe. Muita gente que costumava comer fora precisou cozinhar em casa, e o resultado foi esse, preço nas alturas. E além dos efeitos da pandemia e da oferta limitada, temos que considerar a alta do custo do transporte e da logística. Como o Brasil depende muito de transportes rodoviários e ferroviários para levar os alimentos até o consumidor, qualquer variação no custo dos combustíveis tem um impacto direto no preço final. E claro, quando se fala em combustíveis, a política de preços da Petrobras também entra em cena, afetando diretamente o preço, o que por sua vez impacta toda a cadeia de distribuição de alimentos. Mas agora, em 2024, o problema é outro. A produção foi impactada por eventos climáticos extremos. Tivemos secas intensas em algumas regiões e enchentes devastadoras no Rio Grande do Sul. O que isso significa? Menos alimentos sendo produzidos, ou seja, menos oferta no mercado e preços subindo de novo. Quer ver um exemplo prático? O café, ele teve um aumento absurdo de quase 40% no ano passado. A razão foi a estiagem que prejudicou as lavouras de Minas Gerais, que é o maior produtor de café do Brasil. Um outro exemplo é a carne, que subiu 20,84% no IPCA de 2024, mas nesse caso tem um outro fator pesando, a alta do dólar. Quando o real se desvaloriza, os produtores preferem vender para o exterior, onde eles ganham em dólar, em vez de vender aqui dentro. E o resultado, menos carne disponível no mercado nacional e preços mais altos para a gente. Agora, olha só essa questão. Se o problema está na oferta, por que o Banco Central está preocupado com os juros? Faz sentido subir os juros para tentar segurar os preços dos alimentos? Bom, a lógica do Banco Central é a seguinte. A Selic, que é a taxa básica de juros, é a principal ferramenta do Banco Central para controlar a inflação. Quando os preços estão subindo muito, eles aumentam os juros. Isso encarece o crédito, dificulta o consumo e faz a economia desacelerar. Ou seja, menos gente comprando significa menos pressão sobre os preços. Mas será que isso resolve o problema atual? Pois é, aí entra um dilema, porque se a inflação estivesse subindo por conta de um consumo exagerado, até faria sentido subir os juros. Mas a gente viu que a alta dos alimentos hoje tem muito mais a ver com um problema na oferta do que na demanda. Então, nesse caso, subir os juros pode até esfriar outros setores da economia, como o consumo de bens duráveis, carros, eletrodomésticos, até mesmo no mercado imobiliário, que já tem experimentado um desaquecimento. Isso tem gerado um quadro de estagnação econômica, onde o crescimento fica prejudicado e o nível de investimentos, tanto públicos quanto privados, diminui. Então, será que isso resolve a questão dos preços dos alimentos? Uma das alternativas seria fortalecer os estoques reguladores. Se o governo tivesse uma reserva de produtos como arroz, feijão, poderia soltar esses estoques no mercado quando os preços estiverem altos, ajudando a equilibrar a oferta e segurando a inflação. Mas essa política vem sendo enfraquecida nos últimos anos. Será que não seria a hora de retomar essa estratégia? Outra medida que poderia ser tomada é a adoção de uma política agrícola, mais focada em sustentabilidade e produção local. O Brasil tem um grande potencial de produzir alimentos, mas muitas vezes falhamos na distribuição eficiente desses produtos. Se tivéssemos uma infraestrutura de transporte mais eficiente, por exemplo, poderíamos reduzir os custos com logísticas e melhorar a distribuição dos alimentos, especialmente nas regiões mais afastadas. O Brasil já tem uma das taxas de juros mais altas do mundo, e isso não afeta só o consumo, mas também o custo de dívida pública e a desigualdade social. Hoje a Selic está em 13,25%. Isso significa que fazer um financiamento ou pegar um empréstimo está cada vez mais caro. Isso acontece porque, com os juros elevados, o custo do crédito também aumenta. Com isso, muitas famílias preferem adiar seus planos de consumo. Sem o aquecimento dessa demanda, o ritmo do crescimento da economia diminui, e muitas empresas acabam tendo dificuldades para se expandir e contratar novos funcionários.
A questão da inflação no Brasil ela é complexa e envolve uma série de fatores interligados. Embora o controle da inflação por meio dos juros tenha um efeito imediato sobre a economia, ele não resolve os problemas estruturais da oferta de alimentos e do custo de produção. Para controlar a inflação de forma mais eficaz, o Brasil precisa de soluções mais amplas. Não é só a política monetária que conta, é preciso adotar medidas que aumentem a oferta de alimentos, melhorem a distribuição e incentivem investimentos em infraestrutura. Além disso, é fundamental combater as desigualdades regionais. A verdade é que a economia funciona como um grande quebra-cabeça. O desemprego caiu, o que é uma ótima notícia. Mas ao mesmo tempo, essa demanda acaba pressionando os preços. Para tentar controlar isso, o Banco Central sobe os juros, mas isso pode frear o crescimento da economia. Ou seja, não existe solução mágica, mas entender esses mecanismos é fundamental para a gente cobrar políticas públicas mais eficazes. Esse foi só o primeiro vídeo de uma série onde a gente vai aprofundar essas discussões econômicas. Então se inscreve no canal, ativa o sininho e comenta aqui embaixo. Como você tem sentido essa alta nos preços? Quero saber sua opinião.